Agora nós vamos falar de um assunto sério aqui na nossa sala de visita. Já está aqui, nossa querida. Bem, Drica? Tudo bem? Eu estou recebendo aqui a doutora Márcia Pantoja. Falei correto? Márcia Pantoja, ginecologista. Certinho. Nós vamos conversar sobre a endometriose, né, doutora? Um assunto sério, precisa ser conversado, porque infelizmente muitas mulheres estão sendo acometidas por essa doença, né? Sim. Então, fique à vontade. Obrigada. Eu Tudo agradeço, bem? tudo bem. Então, agradeço o convite, é sempre bom estar aqui, né? Passando um pouquinho aí, né, da informação para essa mulher que está em casa e muitas vezes desconhece seus sintomas e de repente a gente ajuda a esclarecer, né, para várias pessoas. Então, lembrando, a gente pensou no tema endometriose e não tem como falar de endometriose sem a gente lembrar do endométrio, né? É daí que vem o nome da doença. Então, a endometriose, na verdade, o endométrio, ele é a camada mais interna do útero, que a gente descama na menstruação ou a gente engravida no mês que tiver nas tentativas de gravidez. Então, só para ficar bem claro, o endométrio, ele não é a placenta, ele é aquilo que está antes de formar, se a gente tivesse ficado grávida, por exemplo, naquele mês, ele é aquilo que está antes da placenta? Isso, é a camada mais interna do útero que reveste e é a camada transitória, né? Então, ela cresce e descama mês a mês e esse ciclo vai acontecendo, né? Então, quando a gente engravida, se forma um novo tecido que a gente chama de placenta. Certo. Mas a endometriose, então, surge daí, dessas células... Como que acontece? Então, na verdade, ela ainda é uma doença muito não tão esclarecida. A principal teoria, né, que a gente estuda e segue é que esse tecido endometrial que sairia na menstruação, ele também refluiria para dentro da cavidade abdominal e isso causaria alguns implantes, né, como se fosse o próprio sangue, aderindo em órgãos, em tecidos da região intraabdominal. Vamos fazer assim, doutora? Vamos olhar, vamos ver, porque vendo a gente consegue entender melhor. Sim. Tem uma tela mostrando também aí o útero. Dá uma olhadinha aí, a doutora também vai poder explicar melhor. Olha lá, ó, ali está o nosso útero. Isso. Então, ali onde a gente vê o útero, Drica, a gente vê aqueles pontinhos escuros, que parecem seriam amoras. Isso, como se fossem amoras, os focos de endometriose, e o endométrio seria essa camada do meio, que mais vermelhinha. Ali. Isso, a camada do centro, né? Aquela escurinha do centro. Como se fosse a camada vermelhinha do centro, o útero como uma pera, e essa massinha de dentro da pera que sairia do lugar e implantaria em locais anômalos, porque não é para essas amoras estarem aí, é para elas saírem junto na menstruação, né? Por algum motivo, essa mulher tem algum fator autoimune ou alguma receptividade diferente para essas células se implantarem fora da cavidade uterina, né? Muitas vezes até na própria parede uterina, que a gente chama de adenomiose, né? Acredita-se que em torno de 10 a 14% das mulheres entre 19 a 44 anos, que é a fase reprodutiva, né, tenham a doença, né? E o diagnóstico, Drica, só é pensado se a gente passa a informação do que pode causar, né, nesse organismo. Então, assim, não tem como falar de endometriose, eu lembrei dela falando da bolsinha de água quente, se a gente não fala de dor, né? Endometriose é aquela dor na relação, é aquela cólica menstrual intensa que tira essa mulher do trabalho, que vai para o pronto-socorro em toda a menstruação, é aquela dor intensa na hora do ato sexual, na hora da evacuação. Então, lembrar que esse tecido anômalo, que não é para estar onde está, ele vai causar uma inflamação generalizada, né? Claro que em diferentes graus, mas a gente, há muitos anos, tratou a cólica menstrual como uma coisa normal, né? E com isso, a gente pode ter um retardo de diagnóstico até em torno de 10 anos, né? Então, peraí, falando de sintomas de endometriose, a dor seria o principal sintoma. Sim. Mas toda dor de cólica seria dor de endometriose?
Isso, é isso que a gente precisa ter em mente. Cólica é normal, né? A mulher ter algum tipo de cólica menstrual, só que o que chama atenção é aquele sintoma fora do habitual, né? Sim. É aquela cólica que reverte para essa mulher uma perda da qualidade de vida, né? Então é isso que chama atenção para o ginecologista, né? Certo. Porque geralmente o primeiro contato, seja da adolescente que está iniciando seus ciclos menstruais até a fase adulta ou até a fase que a gente pensa em começar as tentativas de gravidez, é justamente essa queixa exacerbada de sintomas, né? Entendi. Então, cólica é normal? Sim, é normal, mas ela precisa ser triada se ela foge do padrão, né, da escala de dor. Então vamos ver outros sintomas, né? Nós estamos falando da dor, né? Um sintoma muito acentuado, mas tem uma telinha também sobre os sintomas da endometriose, doutora, para poder comentar melhor. Dá uma olhadinha, você que está em casa. E, olha só, endometriose, sintomas. Essa cólica, né, menstrual? Isso, moderada severa. Isso. Dor na relação. Dor na relação sexual. Então, aquele abdômen que distende demais quando está para menstruar ou já no período menstrual, né, que chama atenção. E muitas vezes a dor e o sangramento na evacuação que não são causados por doenças proctológicas, hemorroidas. Então, por isso, o exame clínico, na verdade, é o primeiro passo, Drica, para a gente começar a pensar na doença. Certo. Então, você que está nos assistindo agora, mulher, presta atenção. Deixa a vergonha um pouquinho de lado agora e participe conosco se você sofre de endometriose, se você conhece alguém na sua família que sofra, vai lá nas nossas redes sociais, no Facebook, mulher.com oficial, manda para cá a sua pergunta, sua dúvida, o que você sente, que a doutora está aqui também vai poder falar com você. Partilha conosco, tá bom? Também se você tinha, não teve, enfim, tantas coisas, né, doutora? Sim. Agora, essa dor, ela acontece só no período menstrual ou é uma dor que, por exemplo, é o mês inteiro, quem tem endometriose já confirmada, é uma dor constante ou só no período? O que a gente percebe no dia a dia, né, porque nós temos um serviço específico para tratamento de endometriose, é que sim, se essa doença progride, ela pode ser uma dor constante, né, porque em vários momentos, e aí a gente lembra da classificação que está na nossa tela atual, a endometriose ela pode ser leve, moderada e grave. Se ela é uma endometriose leve, superficial, em que acomete, por exemplo, apenas Desculpa, saúde, né? Se a gente tem esse tecido inflamatório apenas no peritônio, que é a camada que reveste internamente os órgãos abdominais, ela não vai ter aquele sintoma tão intenso, tão pertinente quanto aquela mulher que, por exemplo, tem a endometriose infiltrativa ou profunda, certo, que é aquela endometriose que acomete reto, que acomete parte intestinal importante, e isso vai acabar gerando mais sintomas, porque a inflamação, ela avançando, ela pode formar nódulos, né, que acabam tendo proximidade com tecidos nervosos, e isso vai irradiar uma dor mais constante do que só no período menstrual, né? Certo. A gente sempre associa com a menstruação, porque a hora que ela se inicia, normalmente o processo é no período menstrual, que chama mais atenção. E depois, com a evolução da doença, a gente vê que isso se prolonga, né? Agora, doutora, a mulher, eu vou fazer uma pergunta. A gente é leigo no assunto, né? A gente consegue ver a endometriose durante a menstruação? Porque quando aquelas amoras ali, eu estou pensando assim naqueles coágulos que saem durante a menstruação. Certo. Aquilo ali é sinal de endometriose? Não, aquilo ali é o próprio endométrio se descamando, né? Então, a endometriose vem do endométrio, mas aquele endométrio não é endometriose, ele está saindo por onde ele deve sair mesmo, mês a mês. Mas não é ele que me dá indício de que você tem endometriose, porque todo mundo elimina essa amora ou esse tecido, né? Às vezes até as pacientes falam que parece uma pele, uma coloração mais escura. Então, isso aí é o normal, né? Mas eu preciso diagnosticar de outras formas, né? Não com a própria menstruação. Certo. Nós vamos ter, quando a pessoa está lá encucada, está inchando demais, está tendo aquela dor, né, insuportável, e vai ao médico, chega lá,
Faz o diagnóstico e aí tem a classificação, né? Vamos ver a telinha do que é diagnóstico para a gente entender melhor. Porque Isso. vendo é melhor. Dá uma olhadinha. A gente lembra que o exame ginecológico ele tem que ser feito, né? Respeitando as particularidades de cada paciente, né? Então, essa mulher que menstruou, ela tem que ir pelo menos anualmente ao ginecologista, para que isso seja pensado e discutido, né? Porque muitas vezes não é pensado e por isso a doença avança sem tratamento. Então, a gente tem de recursos, além do exame clínico, a ultrassonografia. Lembrando que não é uma ultrassonografia pode ser para a pesquisa da endometriose. Né? Então, lembrando que não é aquela ultrassonografia que a gente faz geral para ver se está tudo bem. Não, ela tem que ser uma ultrassonografia com uma pesquisa especializada para procurar a endometriose. E tem que ser no período menstrual? No geral, não. A gente pede até para fugir um pouco disso, já que é um período de dor, né? Então, se a mulher já teve atividade sexual, a gente faz ultrassom transvaginal, né? Mas ele pode ser complementado via abdominal e sempre com preparo intestinal. Porque a hora que você tira aquela região de gases e fezes do local onde ela pode estar iniciando, você consegue visualizar melhor. E sempre com alguém especializado, né? Então, hoje, no dia a dia, a gente tem pessoas especificamente da área de imagem, tanto a ultrassonografia quanto a ressonância magnética da pelve, para nos auxiliar no diagnóstico complementar. Porque, fora isso, a gente não tem como ver de uma forma fiel, sem ser através de uma videolaparoscopia, né? Que é um recurso que antigamente a gente usava como diagnóstico e hoje como tratamento. E o tratamento? Vamos falar então do tratamento? Vamos falar do tratamento. Olha só essa tela aí sobre o tratamento para endometriose. Então, tendo em vista o diagnóstico feito, Drica, a gente busca dividir essa mulher em dois caminhos, né? Então, eu vou para o diagnóstico clínico, para o tratamento clínico, no caso que, já que a própria menstruação ela cria um ciclo vicioso de retorno de focos e de ampliação da doença, eu tenho que bloquear essa menstruação. Então, eu tenho que usar alguma medicação ou algum tipo de injeção que deixe essa mulher sem a menstruação mês a mês. Eu posso até ter alguns ciclos, 2 a 3 ciclos anualmente, para que realmente ela sinta que a doença está controlada ou essa dor melhorou, mas de fato o tratamento é medicamentoso. Não tem como a gente tratar, e a gente vai falar um pouco depois, ou prevenir só com acupuntura, ou só com fisioterapia, ou só com alimentação, que são outros fatores associados que auxiliam, sem dúvida, nesse momento do tratamento. Você me faz lembrar, doutora, que tirar a menstruação para fazer o tratamento. Quando nós estamos grávidas, nós não menstruamos, né? E eu me lembro quando eu tive a minha primeira filha que o médico ginecologista disse, você é propensa à endometriose. Eu falei, e o que acontece? Fique grávida. Ele falou pra mim. Exatamente. A gravidez é uma ótima cura para a endometriose. É uma forma de tratamento. E eu percebi, eu tenho 4 filhos, mas não foi por isso não, viu, gente? Eu não tenho 4 filhos para tratar a endometriose, né? Tenho porque eu falei que ia receber todos que Deus me enviasse lá no altar, mas ficando sem a menstruação por todo esse tempo, né? Você vê que não evolui você fica o quadro. protegida. Você fica protegida. Isso é real? É isso que eu quero perguntar. Sim, exatamente. Então, até quando você descobre a doença, Drica, você tem que entender, existe o desejo reprodutivo ou não, né? Porque no caso que eu falei, quando eu não tenho um desejo reprodutivo, eu vou bloquear essa menstruação. Quando eu tenho esse desejo reprodutivo, aí eu vou para o tratamento cirúrgico, né? Se houver necessidade, ou eu vou ajudar essa gravidez vir o mais rápido possível, para que essa mulher consiga gestar sem o prejuízo maior de trompas. E a natureza não é perfeita? Porque Sim. a própria gravidez vai ajudar você no tratamento. Sim. Agora, eu pergunto, assim, como ginecologista, né? Claro, nós que temos a fé cristã, temos uma visão sobre isso, mas, porque você falou, o período de conceber dos 19 aos 44, e hoje ninguém está querendo ter filho nesse mundo. Então,
retarda, de repente aparece uma endometriose lá no meio do caminho. Aí que vai ficar mais difícil conceber. Então, se adiantasse um pouquinho mais, casasse mais cedo, fizesse a coisa certinha, não ia ajudar um pouco? Isso ajuda muito. Né? A gente que tem um serviço de fertilidade e tratamento de endometriose, a gente sofre. Né? Porque é isso, a mulher quer estudar, quer fazer mestrado, quer ter sua casa, quer casar. E infelizmente a gente sabe que isso realmente compromete, né, na decisão da gravidez. Agora nós temos uma imagem ali bem legal da endometriose. Vamos dar uma olhadinha? Estou curiosa para ver. Olha aí comigo essa. Então, olha lá, gente. Essa é a típica imagem, Drica, do quanto no momento da menstruação a gente pode ter, inclusive, sangramento intraabdominal, né? Então, você vê, a gente sangra via vaginal, mas a dor, ela também reflete uma área inflamatória que pode sangrar via abdominal, né? Então, isso aí é uma caracterização, né? Claro, é um desenho, mas é exatamente isso que a gente quer passar. Isso ali seria um vazamento, vamos imaginar assim. Como se fosse um extravasamento de sangue. E vem da onde? Os vasos, eles... Do próprio implante das amoras. Então, as amoras seriam a origem do fluxo sanguíneo, né? Porque elas causam esses buracos. São assim, zonas de inflamação. E não só uterinos, né? Muitas vezes a gente tem no próprio ovário, né? Então, daí vem a dor. Se você tem uma região que contém sangue, ela vai, em algum momento, apresentar áreas inflamatórias maiores, principalmente no período menstrual. Existe também uma dor que nós chamamos de dor da ovulação? Sim. E essa dor é normal e até que ponto não é? A dor da ovulação, ela não está associada com a endometriose, né? E não é justamente para ela vir mês a mês. Os meses que você acaba sendo submetida a estresse maior, a excesso de atividade física, você pode ter uma ovulação mais dolorosa. Mas isso não é para ser mês a mês, porque aí nos faz lembrar que além da ovulação, a gente pode ter associação com alguma inflamação da endometriose, sim. Certo. E no caso da prevenção, né, que eu acho que é o mais importante hoje, então, nos casos de endometriose leve, sem desejo reprodutivo, o que a mulher tem que fazer? Né? Primeiro passo, vida saudável, né? Então, hoje a gente tem muitos recursos, né, de melhorar a alimentação, de fazer atividade física para melhorar o aporte sanguíneo dessa pelve, né? A própria alimentação com reforço do sistema imunológico, porque não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? É uma doença um pouco devido à autoimunidade, né? Então, esse enfraquecimento pode aumentar o grau da endometriose, os agrotóxicos também intensificam porque causam reações inflamatórias no corpo. As dietas sem lactose, elas são benéficas também, porque já está comprovado que as mulheres com endometriose, elas aumentam a área inflamatória, né? A própria carne vermelha. Então, toda a carne vermelha, devido às substâncias que ela contém, né? Podem também induzir a piora da doença, né? Alimentos sem glúten, né? Também ajudam. Fazer um diagnóstico precoce ali também ajuda, né? Exatamente, né? Percebeu que tem alguma coisa fora do lugar, né? Uma dor excessiva. Sim. Dor. Então, buscar, talvez com a nutricionista, alimentos antioxidantes, a vitamina C, a vitamina E, os grãos, né? Então, isso aí, muitas vezes, a gente ouve no consultório pacientes que falam que tiveram uma melhora muito grande da dor, apenas seguindo a dieta, uma atividade física regrada, muitas vezes associada à zumba, né? Elas frequentemente falam, doutora, depois que comecei a fazer zumba, melhorou. Dançar, aquela dança lá gostosa. Então, tudo isso a gente acredita, né? A própria acupuntura que possa, né, beneficiar essa mulher no futuro. Então, a endometriose, ela é uma inflamação. Sim. Né? Além de tudo isso, engravidem mulheres casadas, né? Não casadas, não. Casadas, tenham filhos, para que vocês também possam se prevenir dessa doença, doutora. Perfeito. Eu acho que foi bem esclarecedor, né?
essa conversa? A gente está sempre aberto, né, Drica? Perguntas, discussões, né? Porque realmente gera muita dúvida, principalmente adolescente, quem ainda não engravidou, né? Fica com aquela ansiedade, ainda mais com a tua fala de que a gravidez trata e muitas vezes a endometriose causa infertilidade, em torno de 25% a 50% das mulheres que não conseguem engravidar têm algum grau de endometriose envolvido, então esse é o recado. Muito obrigada, viu, doutora? Volte Obrigada, sempre. Drica. E Deus abençoe você e sua Amém. vida, tá bom? Amém.